E aí pessoal, tudo bom? Professor Vanderlei aqui da Faculdade V2, hoje mais um IVCast com o nosso convidado de hoje, professor César Toffanini, tá? Também aqui na mesa, Gabriel Azevedo, nosso professor da casa aí. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre formação e skills desejáveis para um desenvolvedor, programador, desenvolvedor, o nome que vocês acharem melhor aí, tá bom? Então aqui tá os componentes, eu, Vanderlei N, Gabriel Azevedo e professor César Toffanini, certo? Aqui é um pouco da formação do professor, então é professor especialista César Tegani Toffanini. A formação acadêmica dele é graduado em Engenharia da Computação pela USP, Universidade de São Francisco, lá em Itatiba, né, professor? Exatamente, Itatiba. Tá. Daí tem uma especialização, Programação Orientada a Objetos, pela Unicamp, tá? Universidade Estadual de Campinas, e uma outra especialização, Formação em Educação à Distância, pela Unip, Universidade Paulista. De Jundiaí também aqui? Sim. Beleza. Bom, professor, agora passo a palavra, se puder comentar um pouco, né, da sua experiência profissional, um resuminho aí, só para o pessoal saber quem é você, o que você conhece, né? Bacana. Eu sou um pouco antigo, né, apesar dessa... Somos dois aqui. Dessa formação. Eu comecei a minha carreira na área de desenvolvimento, na área de computação, num curso técnico em 96, no colégio Professor Luiz Rosa, aqui em Jundiaí também. Eu fiz, na época, era técnico de processamento de dados. Estudei lá de 96 a 98, curso 3 anos junto com o antigo colegial. E já na metade do curso, 97, eu comecei a trabalhar com desenvolvimento. Comecei na época desenvolvimento web com Visual Basic 3 usando CGI, um negócio bem na unha, bem arcaico mesmo. Uhum. Mas era o que a gente tinha na época para desenvolver web. Aí logo na sequência tinha Python não tinha PIR na época, mas logo na sequência a Microsoft lançou o ASP Clássico em 98 e a gente já começou a trabalhar com o ASP Clássico em 98. Paralelo a isso, o PHP começou a crescer e em 99 a gente começou a usar o PHP nessa empresa que eu trabalhava. Certo. Então eu passei por esse início aí de desenvolvimento web e fiquei trabalhando com PHP por mais de 8 anos, né, nessa empresa. Paralelo a isso, eu fui fazendo o curso de Engenharia de Computação lá na São Francisco, me formei em 2004 em Engenharia de Computação e já na sequência eu fiz uma especialização em Programação Orientada a Objetos pela STCamp, a Escola de Extensão lá da Unicamp. Certo. Depois desses 8 anos de experiência com PHP, eu fui para uma outra empresa trabalhar com .NET. Peguei também o .NET no começo, ali. Eu comecei a trabalhar com .NET em 2005, mas a gente ainda usava o Visual Studio 2003, Framework 1.1, então eu comecei desde o início também com o Visual Studio. E atualmente estou na mesma empresa que eu comecei lá em 2005 e a gente ainda desenvolve com .NET lá. Nos últimos 6, 7 anos eu me afastei um pouco de mão na massa no desenvolvimento, mas eu ainda continuo trabalhando, coordenando uma equipe que desenvolve código com .NET. Né? A gente já está nas versões mais recentes de Framework, .NET Core? Sim, .NET Core lá já. Mas assim, não boto diretamente a mão na massa, estou mais na parte de gestão nos últimos anos. Então, eu leciono desde 2007, né, em diversos cursos na área de computação também, desde programação básica, orientação a objeto, um pouco de framework também. E algumas disciplinas relacionadas à matemática, porque como eu tenho formação em engenharia de computação, também eu acabo pegando algumas disciplinas de matemática ou circuitos lógicos também. Então, assim, de forma resumida, essa é um pouco da minha história. Legal. Bastante tempo, né, de desenvolvimento. Sim, de 97 para cá? Eu até evito fazer conta, porque é muito tempo. Você se formou lá, você terminou em... Você falou a graduação em Engenharia 2004. 2004, terminei a graduação. Eu fiz na mesma faculdade, só que eu terminei em 94. Eu entrei em 99 e terminei em 2004. Na época ainda engenharia eram 6 anos, noturno. De 99 a 2000 eu estava fazendo a primeira pós, que era lá na USP também. Demorou uns 2 anos para liberarem lá o curso, porque não vingava os cursos, né, na época de pós-graduação, estava começando. Tinha também não tinha tantos graduados como hoje, né? Hoje é quantos anos um curso de engenharia da computação? 5 anos. 5? O integral também é 5, né?
Sim, agora todos estão dessa mesma forma, né? Eles acabam compensando com atividades extras ou atividades fora do horário normalmente de aula. Na sua época era 6 ou já era 5? 6 anos. A minha foi a última turma de 6 anos lá na São Francisco. Depois, a próxima turma na sequência da minha já eram 5 anos lá. Mas a gente tinha muita aula, a carga horária era gigante. Era, até de sábado, Sim, lembra? tinha aulas de sábado também. Hoje ainda é engenharia. Hoje a engenharia da computação ainda tem uma carga horária bem grande. Não Então, tanto quanto naquela época. Naquela época era 1 ano a mais e com carga horária maior ainda, porque eu lembro que era das 7 até quase 11 horas da noite. Até 22h50. Até 10 um negócio era muito. Era uma carga horária gigante. Beleza. Bom, o tema então de hoje, formação e skills desejáveis para um desenvolvedor, para um dev, né, para um programador. Se quiser começar aí, professor, daí a gente vai ajudando, fazendo algumas perguntas. Legal. Assim, o que eu vejo nessa área, né? Eu vejo assim que tem 3 grandes pilares, porque assim, primeiro a gente tem que falar de quais são os conhecimentos técnicos específicos da área, né? Saber programar, saber lógica de programação, saber uma linguagem, eu acho que isso é importante. Mas também tem os outros conhecimentos que eu até costumo falar que denota o quanto que um desenvolvedor é júnior, pleno ou sênior, né? Quanta experiência ele tem. Eu vou falar assim, a parte de programação, eu acho que é meio óbvio que todo mundo tem que saber, né? Se eu vou trabalhar com desenvolvimento, eu tenho que conhecer lógica de programação, tenho que conhecer uma linguagem de programação, independente de qual seja, Sim, né? Mas assim, dos outros conhecimentos, né, alguns na literatura tratam como soft skills, que são aqueles conhecimentos que não são tão fáceis de adquirir, né, porque não dá para você pegar, você até pode pegar um livro para ler a respeito, mas não vai ter uma receita de bolo, né? Por exemplo, vai falar assim de resiliência e de flexibilidade. Todo mundo fala, o cara tem que ser resiliente e flexível, mas não é simples você ensinar uma pessoa a ser resiliente e ser flexível. São coisas que não são fáceis de ter. E na nossa área é importante, porque hoje em dia a gente vê que requisito de software é mutável completamente. Você começa a desenvolver um negócio, o cliente começa a interagir com aquele software que você está desenvolvendo e ele acaba mudando de ideia. Não porque ele quer mudar, porque ele premeditou isso, né? Vou falar que eu quero X e vou pedir Y depois. Mas é porque até a alimentação que ele tem do que está sendo desenvolvido faz ele pensar diferente. E o programador tem que estar preparado para isso, né? Ele tem que estar ciente que o que ele está desenvolvendo pode ter que ser mudado ou mesmo grande parte do que ele fez ser jogado fora para atender o que o cliente quer. E essas metodologias mais novas falam disso também, né? De você pensar em tiros curtos de desenvolvimento, você ter sempre uma alimentação do seu cliente, do que está sendo desenvolvido. Então, acho que esses 2 pilares são importantes, né? Ou um pilar, vamos juntar, eu acho que é meio junto, né? A resiliência e a flexibilidade. Uma outra coisa que eu acho importante é a comunicação e trabalho em equipe, né? Desenvolver software é um trabalho, não é individual. Não é sozinho. Exatamente, né? E o cliente tem muito importante nisso. E essas metodologias novas também identificam isso e pedem para você colocar o cliente junto com o desenvolvimento. Então, acho que pensando em trabalho em equipe, né, em comunicação, também é uma coisa importante, que também é difícil você transformar isso numa receita de bolo para ensinar alguém. O tempo vai te lapidando, vai te moldando para você ter esse conhecimento. E um terceiro ponto que eu acho bastante importante aí, que eu acho que diferencia um profissional sênior, é o autoplanejamento e uma autogestão de tarefa. Porque um gerente de projeto pode ir lá fazer botar no Prost lá todas as tarefas, bonito, lá vai demorar 2 semanas para fazer isso, 1 semana para fazer aquilo. Mas quem de fato sabe o tempo que está demorando é o cara que está desenvolvendo, o programador. Então ele tem que ter uma capacidade de olhar para aquilo que ele fez. Eu fiz hoje. Falava que era 5 dias lá para fazer. Eu fiz hoje. Será que eu fiz o necessário do primeiro dia? Fiz um quinto. Exatamente. Isso é importantíssimo, porque o projeto não atrasa no final, no último dia. Ele atrasa dia a dia. Isso. E isso é muito difícil para quem não tem uma experiência grande, olhar para aquilo que ele já fez e falar, já fiz um quinto. Eu acho que assim, pensando em 3 pilares dessas características ou skills que são não técnicas, né, diretamente com a profissão de desenvolvimento, eu acho que são os 3 principais aí que eu vejo. Tá. Ô Gabo, você sempre fala lá do sênior, aquele lá que consegue pesquisar e saber a resposta. Na verdade, eu acho que a minha visão de júnior, pleno e sênior, na verdade não é só a minha não, acho que ela é bem confusa na verdade de fazer. Porque eu acredito que tem 2 lados da mesma moeda, né? Um programador, desenvolvedor, ele tem a parte técnica, ele tem a parte de desenvolvimento pessoal dele.
Muitos programadores focam só na parte técnica. Mas também tem a parte, como o professor falou agora, das soft skills, que eu acho que são mais importantes do que a parte técnica, inclusive. A parte técnica dá para você ensinar. A parte das competências pessoais, eu não sei até onde dá para ensinar. E até onde é personalidade. Eu acho que uma boa parte é personalidade, uma boa parte pode ser ensinada. Mas eu acho que é muito mais difícil. Então, eu particularmente, eu acho que é mais fácil você pegar um cara que não sabe nada de programação, mas que tem uma boa gama de skills pessoais ali, que gosta de aprender, que está disposto a conversar, trocar ideia com o time, evoluir, etc. Esse cara ele vai evoluir muito mais rápido do que alguém que já tem bastante conhecimento técnico, mas não consegue se relacionar, não consegue trabalhar em equipe, não consegue... Qualquer problema que encontra já surta, já entra em desespero. Então, eu acho que tem isso. Mas a visão que eu gosto de abordar aqui na faculdade para ter não sei se vocês já viram aquelas fitinhas de pH de piscina? Quando você mede, você põe na piscina, você sabe se está ácido, está base, etc. Está alcalino, né, etc. A fitinha nossa aqui é o seguinte. Um júnior é um cara que quando ele vê um problema que ele nunca fez, ele surta. Ele não sabe onde resolver, como procura, tal. Ele precisa perguntar para as outras pessoas, ele não aprendeu a pesquisar no Google direito ainda. Então ele está caminhando ali. Um pleno é um cara quando ele vê um problema que ele nunca resolveu, ele não surta, mas ele já começa a buscar ajuda ali e tal, já fica, putz, cara, não sei quanto tempo eu vou levar para fazer isso. Né? Mas eu vou ali me virar. Chama bastante ajuda de outras pessoas. O sênior, eu acho que ele já tem um pouco além. Claro que quando você é sênior, você vai encontrar problemas que você nunca resolveu. Isso é fato. Mas você já tem, com base em outras experiências, você consegue falar, bom, é um problema que eu nunca resolvi, mas eu já resolvi problemas semelhantes. Quanto tempo eu vou levar? Tal tempo. Onde que eu posso pesquisar? Quais palavras-chave eu vou atrás? Alguém já resolveu um problema semelhante? Com certeza, alguém já resolveu um problema semelhante. Isso é uma coisa que eu assumi para mim na programação. O meu problema não é único para mim, só eu vou ter que resolver. Que ninguém nunca fez aquilo, eu sou especial. Isso não existe, isso não existe, tá? Alguém já resolveu algo muito parecido ou até igual, tá? Então, fica a dica. Essa é a divisão, essa é a fitinha de pH que a gente usa na faculdade aqui para dar essa nivelada. Mas eu acho que isso varia muito de empresa para empresa, sabe? Não sei se você tem a mesma experiência que eu. Sim, a visão, quer dizer. Assim, eu concordo muito com o que você disse, acho que está bem alinhado com a visão que eu tenho também. Eu acho que a cultura da empresa faz diferença, né, em relação a como medir essas coisas. Aqui o que eu estou colocando é uma opinião mais pessoal. Já trabalhei em empresas que têm visões diferentes em relação a isso. Mas assim, uma coisa que eu queria comentar, até para complementar o que você falou sobre sênior, eu acho que um sênior tem uma outra característica também. Quando um sênior pega um problema que ele não sabe resolver e ele escolhe uma abordagem para resolver esse problema, né? Vou tentar ir por esse caminho. Ele já está indo por esse caminho, escrevendo o código, mas já está pensando em 2, 3 opções. Por quê? Quando você está desenvolvendo, normalmente não é um mundo ideal, né? Você tem um prazo, você tem um custo para ser desenvolvido isso. Sim. Então, se você demorar muito, vai ficar muito caro. Então, ele já pensa numa segunda, numa terceira alternativa para tentar imaginar, se eu não conseguir por esse caminho, o que eu vou entregar como substituto para isso? Pode não ser a solução ideal, mas eu entrego uma solução que resolve o problema do meu cliente e, paralelo, eu posso pensar numa outra solução. O júnior ou o pleno, muitas vezes, foca em um ponto só, chega no prazo e não conseguiu entregar e não deu uma solução paliativa para aquele problema. Né? E o desenvolvimento ágil também fala disso, né? Ele fala, você tem que entregar o mínimo valor que o seu cliente precisa. Pode não ser o ideal para aquele momento, mas entrega um negócio funcional que ele consegue utilizar o seu software. Então, concordo plenamente. Esse é um ponto que, inclusive, eu posso usar na minha explicação a partir de agora, porque realmente esse é um ponto muito importante. Muitos dos junior sênior que a gente trabalha aqui, junior pleno, perdão, eles estão tão encabrestados em uma só solução que... E outra, é fatal, e muitas vezes durante a sua carreira de desenvolvedor, a solução que você começou a fazer não vai dar certo. Sim. No tempo e no prazo que você tem para trabalhar com ela. E realmente isso acontece. O sênior, ele já pensa, ele já está com um plano B, um plano C por trás, e da hora que ele vê, ele nem precisa chegar no fim. Ele chegou no plano A, o plano A travou no começo, ele percebe, isso aqui está dando muito trabalho para resolver um problema simples. Vamos para o plano B. Já começa a fazer essas chaves para chegar numa solução. E aí já entra os outros pilares, comunicação. Ele já chega para o gerente do projeto ou para o cliente, já sente que ele fala, eu estou tentando essa solução,
mas pode ser que eu não consiga. Então o B vai ser usado dessa forma a outra solução que ele está dando para aquilo lá, né? E isso, essa transparência para o cliente, para o gerente de projetos é importante, porque o cara que está lá olhando e medindo o que está sendo feito, ele tem que ter as ferramentas para discutir com o cliente do andamento do projeto, né? E tem que ser claro, porque a informação para o cliente não pode ser velada, né? A gente está tentando, a gente está fazendo... Não, a gente tem esse problema técnico, a gente vai tentar dar uma solução X, senão vai ser a solução Y. Isso é importante porque você traz transparência para o processo como um todo do desenvolvimento, né? E o cliente se sente parte, né? Ele sabe que está falando lá do que está sendo feito, né? Eu acho o seguinte também, do sênior, né? Ele já tem como ele pega essa experiência, né? De alguns problemas que ele já teve, né? Eu acredito também que o júnior e o pleno, eles têm um pouco de medo, né? Você falou, o sênior chega e já fala com o gerente. O júnior, principalmente o júnior e o pleno, ele fala assim, eu vou tentar, eu sei que se eu falar que não vou conseguir, pode ser que ele me mande embora, então tem esse caminho, eu vou até o fim. Daí chega lá no fim, quase na última hora, ele fala, daí ele vê que não tem solução mesmo, fala, olha, eu não vou conseguir entregar essa semana. Que é muito pior do que é muito pior que o sênior fala, não vou segurar essa bucha não, já vou compartilhar esse problema da solução não conseguir. E eu acho que o sênior ele pega essa experiência de erros que ocorreram, né, na vida profissional dele, principalmente isso daí, porque o pessoal ele tem muito medo do chefe, do gestor, né? E quando ele não fala, no final é pior ainda, porque daí o tempo, não tem como o gerente também ir lá e falar para o cliente, infelizmente eu não vou conseguir entregar sexta. Mas como não? Hoje é sexta já. Eu acho que mais importante que o prazo e que o andamento do projeto em si é a expectativa. Sim. Você conseguir alinhar uma expectativa, pode ser que não vamos conseguir entregar naquele prazo, mas você alinhou um mês antes. Sim. E é uma cadeia essa expectativa, né? Começa no cliente, que é a expectativa da entrega, o gerente de projeto está olhando aquilo lá sendo desenvolvido, com o líder lá do desenvolvimento, com o cara que está desenvolvendo, é uma cadeia. E conforme vai subindo, vai aumentando a preocupação. E por isso que é importante ferramentas de comunicação, ou mesmo assim, pensando no cliente, modelagem. É importante você modelar, prototipar, para o cliente sentir o que vai ser entregue no final. Porque às vezes a gente está fazendo no prazo e quando a gente entrega o cliente fala, mas não era isso que eu pedi, né? Também. Então, essas ferramentas que alinham as expectativas nos diferentes níveis do pessoal que está desenvolvendo é importante. Naquela linha que você comentou também dos soft skills serem mais difíceis de serem treinados, eu concordo também, eu acho que é difícil treinar. Eu não gosto muito de falar assim, eu acho que a pessoa é mais difícil de aprender, mas eu acho que todo mundo consegue aprender. Só que vai depender de mais esforço. Tem gente que tem mais facilidade, até pela história de vida, né? Onde a pessoa estudou, como que ela desenvolveu as habilidades dela, ela se envolvia com outras crianças, jogava jogo de tabuleiro, brincava com coisas diferentes, né? Estimulava o aprendizado mais amplo, né? Não só escola ali. Quando ela chega na vida adulta, quando ela vai trabalhar, com certeza esse histórico aí do desenvolvimento dela faz toda a diferença para ter essas habilidades soft. Mas dá para aprender. E eu acho que a parte mais importante para você conseguir desenvolver uma habilidade nova é você conseguir identificar o que você não sabe. Porque aí que está o X da questão, né? Porque às vezes a pessoa não consegue desenvolver habilidade porque ela não sabe o que ela não sabe. Ela não tem a capacidade de, eu não sei isso daqui, eu preciso me planejar nisso. Às vezes a pessoa não tem essa consciência e aí não consegue estudar. Eu acho que a maior consciência para estudar é você entender o que você não sabe. E é difícil, não é para todo mundo. Eu falo por mim, inclusive, né? Às vezes eu estou com uma dificuldade de um problema e, na verdade, não é que eu não tenho capacidade de saber aquilo lá. Eu não sei o que eu tenho que estudar, né? Qual parte que está faltando no quebra-cabeça para eu conseguir chegar na solução, né? Isso é difícil. Tá. Concordo que é complicado mesmo. Bom, você está comentando, né? Os skills são importantes, né? Além do conhecimento da linguagem, do desenvolvimento. O que as empresas você acha, né? As que você trabalha ou as que você já teve experiência? Normalmente, o que as empresas fazem para detectar se a pessoa tem... Será que na hora da entrevista, é alguma aplicação que dá na hora lá um exame, alguma coisa diferenciada? Olha, pode até ser uma opinião pessoal e até pode ser um pouco de preconceito que eu vou falar aqui, mas quem trabalha com desenvolvimento, quando conversa com outra pessoa que trabalha com desenvolvimento, a forma da pessoa explicar o que ela conhece, dela explicar como ela resolveu determinados problemas,
te traz vários insights de como vai ser o trabalho com aquela pessoa. Então, uma entrevista eu acho que dá para você pescar muita informação de como vai ser a pessoa no dia a dia quando está trabalhando, né? Quando ela explica como ela resolveu um problema, os projetos que ela trabalhou, eu acho que isso traz insights interessantes para essas soft skills. Mas é difícil você ter um teste que cobre isso. Agora, o teste técnico eu acho importante também, né? Porque se a pessoa sabendo tudo isso, se você vai contratar ela, ela vai ter que ser um júnior, você vai ter que treinar ela tecnicamente. Se você está procurando uma pessoa assim, também é bacana, né? Não vejo problema nisso. Tanto que eu já trabalhei em várias empresas que trabalhavam com estagiários que tinham essa perspectiva, né? De conversar com a pessoa, saber como ela lidaria com problemas e aí contratar ela para treinar a parte técnica. Então eu vejo mais ou menos nessa linha, né? A conversa eu acho que é mais interessante para você pescar essas habilidades. Tem testes, tem dinâmicas de grupo que tiram isso aí, mas nem todas as empresas fazem isso, né? Gastam esse tempo, dinheiro, esforço para tentar identificar esse tipo de coisa nos candidatos. Depende do tamanho da empresa também, né? Empresas maiores têm essa disponibilidade para fazer isso. Tem, né? Às vezes tem semanas, né? Você vai lá, primeiro você fala só com a parte de RH, né? Sim. Daí tem os psicólogos, daí só para tentar pegar essa parte aí, que normalmente quando a pessoa é muito técnica, ele não tem essa parte, sei lá, de humanas, né? Porque a gente é exatas, né? A gente estuda a maioria das coisas exatas, tanto que a maioria tem dificuldade em algumas disciplinas de humanas, né? E às vezes precisa de outros profissionais que tenham essa noção de humanas para saber, né? Comportamento, né? A gente tinha um tempo atrás, né? Agora a gente está fazendo pela faculdade, mas aqui o profissional que entrava, fora as provas que a gente tinha, ele ficava 3 meses estudando. Então ele não entrava em nenhum projeto, independente de qual a qualificação que ele ia entrar, pleno, sênior, ele ficava estudando 3 meses, recebendo esse valor, mas não atuando em nenhum projeto. Além de ter as informações, né, que é alguns produtos que a gente mesmo faz, softwares que o cara pode ser que não tenha aquela habilidade de mercado, então tem isso aí. Mas também tinha muito para detectar também em qual área esses profissionais iriam, né? Então entraria, por exemplo, 10, e daí até esse último aí, né, o nosso beginner que a gente fez, que é um curso lá que a gente utiliza para captar, né, os novos profissionais. No final tinha várias áreas e daí a gente verifica com cada um qual é a área que ele mais assim acha interessante, né? Eles conhecem todas as áreas, né? Eles fazem um tour virtual, tudo bem que na pandemia não dá para vir aqui, mas então a gente convidei cada um dos líderes de cada área para trocar uma ideia com eles em grupo, tal, explicar um pouco. E aí eles escolheram por afinidade, assim, eu gosto mais de segurança. É muito bom isso, né? Se vocês têm a possibilidade de fazer isso, é excelente, né? Porque você vai ter o aluno, o profissional, né, trabalhando na área que escolheu, vai ter o tempo de 3 meses para receber, para aprender, e com certeza os dois lados ganham, né? Uma relação excelente, né? Você tem essa possibilidade. Uma certeza maior, né? Que a pessoa está indo por gosto também, né? Vai no setor que ele mais se adapta. Que nem aqui da faculdade entraram 2 nesse novo aí, foi o Otávio e a Ellen, e foi por decisão deles mesmo. A gente não pega, fala, você vai para cá, você vai para cá. Tudo bem que existe um limite de vagas, né? Só para deixar claro. Tem um limite de vagas e aí você tem todas as vagas, você ordena as vagas na ordem, por ordem de afinidade, vamos falar assim. Isso. E aí, assim, né? Exatamente. Os melhores, né, que foram melhores nesse treinamento, tem uma chance maior. Igual quando você faz o vestibular, quanto maior sua nota, você pode escolher a unidade que você quer estudar. Ou tipo, tem alguns que tem opção, né? Tem opção A, primeira opção, segunda opção. Isso. Você pode escolher fazer o integral ou noturno, depende. Então tem isso. Mas é legal essa parte. Recentemente eu tenho dado mais atenção para isso, né? Essa questão das habilidades pessoais, ou soft skills, não sei se é a mesma coisa ou não, mas eu acho que é bem semelhante. Eu acho que tá relacionado, bem relacionado. Então, e eu acho que isso é muito importante, principalmente para quem quer subir na carreira rápido. Se você... Porque, querendo ou não, tudo bem que na pandemia dá uma dificultada, né? Mas eu acho que quando está todo mundo no mesmo ambiente, trabalhando em conjunto, você se relacionar com as pessoas que sabem mais do que você, tecnicamente,
facilita no seu processo de aprendizado. Sim, você aprende. Certo? Então, em vez de você é um júnior, você entrou na empresa agora, você é um júnior. Certo? Você não tem, talvez você não tenha tanto conhecimento técnico quanto os seniors ou o pleno. Mas o fato de você se comunicar bem com essas pessoas, de você estabelecer laços, de você trabalhar em conjunto, perguntar e tudo mais, isso vai te dar uma certa vantagem de conhecimento que você não teria se você for uma pessoa que simplesmente está ali, eu vou fazer isso aqui, depois eu vou falar com o Google, com a Alexa, enfim, o que for. E você aparece, né? Você tá conhecido pela equipe, a produtividade faz com que o seu superior imediato, sempre que pensa num projeto novo, fala, vou pegar aquele rapaz lá, porque ele é proativo, ele vai dar um jeito, ele vai atrás e vai resolver. E você aparecendo na empresa, com certeza a sua chance de crescer é maior do que quem fica ali no seu mundinho fechado, mesmo não tendo talvez o mesmo conhecimento técnico dessa pessoa. Na área do conhecimento técnico também é importante, né? Tem algumas características que o profissional tem que ter que é imprescindível para desenvolvimento. Lógica de programação, ao meu ver, é muito importante. E muitas vezes a pessoa que faz um curso não dá muita atenção para a lógica, né? A pessoa já fica naquela afobação de querer a linguagem, eu quero saber como é que faz. Eu quero esse framework. Exatamente. Eu quero usar Laravel com Angular, que começa a querer um monte de coisa e no fundo não tem a base, né? Então é que um castelo de cartas, né? Você vai montando, você faz um negócio gigante, mas desmorona, porque você não conhece aquilo lá, né? Então, e uma coisa que acontece muito nos cursos de ensino superior, né? O objetivo do ensino superior não é ensinar tecnologia, é ensinar ferramentas e técnicas, né? E conceitos para você aplicar na tecnologia. Então, às vezes você tem lá um curso lá, vou dar orientação a objetos, né? Um curso de programação orientada a objetos. O aluno já, que linguagem vai ser? Vai ser Java? Vai ser .NET? Eu falo, não, mas calma, não importa a linguagem. O que a gente vai falar aqui, você vai aplicar no Java, você vai aplicar no C#, você vai aplicar no, sei lá, no Python. Tem algumas características diferentes, mas a base é a mesma. Mesmo porque, né, eu fiz graduação em 2000, eu terminei minha graduação em 2004. O que vocês acham que eu vi lá? Vocês acham que eu vi C# lá? Não vi C#. Entity Framework com React e um back-end em Node. Eu com certeza não vi isso, né? Eu vi, meu curso inteiro foi C. Eu aprendi orientação a objeto, algoritmo com C, aprendi orientação a objeto com C, aprendi inteligência artificial com C, aprendi comunicação de processos em rede com C. Né? Então, tudo isso daí, C. Mas e isso foi base para eu aprender outras linguagens. Eu sou bem tranquilo quando falo de linguagens novas. Porque eu vou ler a especificação da linguagem e vou ver como é que faz lá. Né? Eu acho que isso tá faltando, viu? Tá faltando. Eu percebo, não tô, acho que não no nível de senioridade quanto o pessoal aqui da mesa, mas eu percebo que a galera mais jovem se apega muito à linguagem. Eu acho um erro, tá? Desculpa, posso estar errado também, faz parte, eu erro também, né? Mas eu acho um equívoco você se apegar à linguagem é um equívoco, se apegar a um framework é mais equívoco ainda. Porque eu acho que as coisas mudam com o tempo. O que hoje é muito popular, daqui a 5, 10 anos pode não ser. As coisas mudam, as linguagens mudam, os frameworks mudam, e aí você se dedicar só àquilo, você fechar a sua mente para aquilo, eu acho que é uma perda da sua carreira. Certo? Eu acho que é mais legal você entender os paradigmas, entender os conceitos, entender o que é um computador, né? Muitas vezes você pode perguntar para a pessoa o que é um computador. Às vezes nem eu vou saber responder o que é um computador. O que é um computador? O que o computador faz? Qual a origem, né, da computação? O que é um algoritmo? E eu acho que esses conceitos eles estão se perdendo agora no século XXI, principalmente na última década, essa década agora. Muitos desses conceitos vão se perdendo. O pessoal não se importa mais muito. Memória? Não preciso. Por que memória? O compilador ali, o just-in-time, ele faz tudo para mim, ele tira da stack, põe no heap, etc, ele vai mexendo, ele faz a matemática, eu não preciso saber disso. Mas será que você não precisa saber disso? Com certeza. Assim, a geração atual tem um imediatismo para as coisas, né? Falando geração atual, já estou me esquecendo. Mas assim, a geração mais nova, né, tem um imediatismo para as coisas, e isso reflete na nossa área também, não tem jeito, né? Então a pessoa já quer sair lá fazendo uma coisa top. Aí eu vejo isso também em legado, porque a gente tem, na empresa de trabalhadores tem muito legado. Às vezes você contrata uma pessoa para trabalhar com legado, a pessoa não quer de jeito nenhum trabalhar com legado. Não. Mas alguém tem que mexer com o legado. Né? Não dá para pegar um código, tem 150 módulos aí, 2.000 tabelas, 40.000 procedures num sistema. Você vai falar, vou virar a chavinha, vou fazer com
um framework novo, tudo, não tem como. Né? Isso é aos poucos, então tem gente que tem que mexer no legado. Então esse imediatismo com certeza faz acontecer isso, né? Você quer pular etapas, você não quer aprender aqueles conceitos. E faz falta, né? O castelo de cartas que eu tinha comentado lá. A hora que, principalmente, vai resolver um problema, o conhecimento que você tinha de base ajuda muito para resolver isso daí, né? Eu tenho um exemplo até que o pessoal fala assim, função logarítmica, onde você vai usar função logarítmica? Né? E se alguém me perguntar, eu falei, eu já desenvolvi, já precisei usar. Eu falei, mas onde que você precisa desenvolver uma função num sistema comercial, né? E é um negócio muito simples, a gente precisava fazer um gráfico de bolinhas, né? Só que o tamanho da bolinha significava quantos usuários faziam uma determinada funcionalidade. Só que se eu fizer um crescimento linear, né, o 1 ficaria um pontinho e o 100 ficaria uma bola que tamparia a tela inteira. Né? Então a gente tem que usar uma função logarítmica para o crescimento não ser exatamente proporcional, né? O final crescer menos. Né? E é um negócio bobo que se a pessoa tem essa ferramenta, ela não fica patinando. Ela fala, dá para usar essa função aqui, eu consigo resolver o problema. Então a pessoa tem que, eu acho que os alunos, né, a pessoa que está se formando tem que ter um pouco mais de paciência e entender que tudo é ferramenta, né? Tudo que você aprende é ferramenta. Pode não ter um uso direto e imediato, mas pode ter um uso indireto e lá na frente, né? Então é importante o conceito das coisas é extremamente importante. A minha formação foi muito boa nesse sentido. Foi muito, muito boa mesmo. A gente teve também são 6 anos, deve ter bastante conceito. Mas a aplicação nunca foi pensando em tecnologia, né? Sempre foi pensando em conceitos, técnicas para poder usar essas coisas. Ciência, mais voltado para a ciência. Sim. Apesar eu fiz engenharia, né, que em tese é uma coisa que é mais aplicação, né? Mas a base de ciência da computação da minha engenharia foi muito boa. Então, eu acho que isso ajudou bastante. Eu sei que muitos IVCasts, muitos vídeos da faculdade eu falo que não pense em fazer faculdade. Não pense em fazer faculdade no primeiro momento, eu acho que continuo defendendo. Se você está começando agora, o primeiro passo, fiz 18 anos, saí do ensino médio. Entra na faculdade. Eu fiz isso, mas eu acho que se eu voltasse no tempo, eu não sei se eu faria a mesma coisa. Talvez fizesse, não sei. Mas enfim, eu acho que compensa bastante você começar a desenvolver a sua carreira. Busque, aprenda, vá atrás, veja outras formas de fazer. Às vezes, a pressão de você entrar na universidade logo de cara, quando você sai do ensino médio, não vale a pena. Mas eu acho importante fazer uma faculdade. Não para você, não que isso vá, de certa forma, acho que cada vez menos alavanca a sua carreira, principalmente na área da ciência da computação, etc., onde não é mais tão importante você ter uma formação superior, né? Muitas empresas contratam sem você ter. Mas eu acho que é muito importante para a base. A base científica, ela é muito importante na ciência da computação e eu acho que vai continuar sendo por muito tempo. Talvez daqui a um tempo mude, né? Venha ter um computador quântico, mude um pouco as bases, etc. Mas eu acho que é muito importante você entender o conceito, a ciência por trás da computação, que eu acho que faz falta e vem fazendo cada vez mais falta. Eu vejo que, por exemplo, vou falar do meu caso, né? Eu fiz técnico em processamento de dados antes da faculdade. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já sabia o que eu queria, porque eu gostava, já trabalhava na área. Mas eu acho que faz muito sentido isso que você falou, porque a pessoa tem que sentir o gosto de algumas coisas antes de tomar uma decisão grande, porque você vai perder 4 anos da sua vida, ou 2 anos se fizer um curso de menor duração, mas mesmo assim, né? São 2 anos da sua vida que você vai perder, que muitas vezes, se você depois achar, não gosto disso, você perdeu 2 anos da sua vida, né? Então, tomar gosto, né? Ter possibilidade de fazer alguns cursos, estudar a respeito disso, antes de tomar a decisão de uma graduação, eu acho importante. Eu acho, assim, programação, né, lógica de programação, eu acho que é importante para qualquer indivíduo em qualquer profissão, né? Tem algumas escolas até fora do país que ensinam programação no colégio das pessoas. Primário. Exatamente. E isso é importante, né? Eu acho que a pessoa que está lá com seus 15, 16 anos, lá fazendo o segundo grau, né, antigo segundo grau, nem sei qual é o nome hoje em dia. Não, hoje é ensino médio. Ensino médio. Esse pessoal, se tem a possibilidade de sentir as coisas, se tem, por exemplo, eu penso em seguir na área de computação, vai fazer um curso, vai aprender algumas coisas a respeito de ciência da computação, que eu acho importante para sentir o gosto e tomar essa decisão com mais cuidado. Porque eu falo do meu curso, né? Meu curso tinha 80 pessoas que fez o curso que entrou no curso de graduação.
se formou uns 20 e que trabalha com tem outras áreas, lógico, de computação, mas trabalha com desenvolvimento mesmo, acho que tem 5, mas tem muitos que foram lá fazer psicologia, entrou para a área de marketing, área comercial, alguns foram fazer implantação de ERP, outros foram para redes, são áreas também, mas desenvolvimento, né, escrever código, fazer sistema, é uma parcela bem pequena. E não é por falta de vaga, né? É porque a pessoa talvez não se identificou com isso. E eu costumo falar também, desenvolvimento de software não tem gosto um pouco. Né? A pessoa se apaixona ou ela vai viver infeliz. Né? Tem gente que trabalha porque é o ganha-pão dela, mas não é feliz com isso daí. Eu ainda bem, sou muito feliz, eu gosto muito da área de desenvolvimento. E eu acho que esse gosto, né, no início ali com a pessoa, antes de escolher se vai fazer a graduação nessa área, eu acho que é importante. Né, experimentar um pouco disso. Né? Não tomar decisão por influência de outra pessoa. Decisões como essa tem que ser tomada por uma reflexão sua. Você tem que chegar e tomar a sua decisão. Né? Tudo bem, sei que tem muitos casos onde a família dá uma certa pressionada, né? Eu, na época, fui um pouco pressionado. Tanto que a minha primeira graduação foi Ciências Biológicas. Terminei o curso de Ciências Biológicas e aí depois eu fui fazer Engenharia. Eu tenho um amigo que também fez Ciências Biológicas e depois fez a graduação ele fez Tecnólogo em Desenvolvimento de Sistema. Mas ele já trabalhava, ele era formado em Ciências Biológicas, já desenvolvia e depois ele fez formalizou, né? Vamos chamar assim, né? Mas por quê? Ele foi pelo caminho de aprender as linguagens, né? Não vejo problema nisso, né? Mas ele sentiu que ele não gostava da biologia e se apaixonou pela área de desenvolvimento e formalizou. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu comecei a aprender as primeiras linguagens de programação. A primeira linguagem que eu aprendi, eu não tenho certeza se foi C# ou se foi Java. Mas aprendi o básico ali, né? Claro. Aí vi que era um negócio que eu gostava de fazer. E como biologia é uma área difícil de arrumar emprego, então eu falei, bom, tinha um curso, né, na época, tem uma universidade estadual, gratuita, para quem não conhece a Univesp, não sei se pode falar, mas pode, né, gratuita, no estado aí, que oferecia um curso de bacharel em engenharia da computação. Se você passasse no vestibular lá, eu fiz vestibular. Depois que eu já tinha me formado, né, em biologia, no ano seguinte, fui lá, fiz vestibular, passei. E aí falei, bom, vamos ver o que dá. E aí tô indo agora, termina agora, graças a Deus. 5 aninhos. Legal. Mas é importante, eu acho que a segunda graduação que eu fiz foi uma decisão muito mais assertiva do que a primeira. Não que eu não tenha gostado da primeira, porque como você falou, eu acho que a programação, o desenvolvimento, a lógica de programação, ela tem que ser universal. Todos os profissionais de todas as áreas podem fazer um bom uso da programação. Porque o computador, ele é uma máquina universal, né? Você trabalha no computador em tudo, o médico, o advogado, enfim. Programar é configurar um computador para o uso que você quer, né? Exatamente. Se a gente for pensar isso aí, né? Como que eu configuro o computador para o meu uso? Eu quero que ele seja um tocador de MP3, eu quero que ele seja um software de gestão, você configura ele programando, né? Exatamente. Tanto que você usou para isso, né? Na época não existia alguma aplicação para biologia e você usou a... Sempre foi muito, assim, na biologia a computação era um pouco discriminada, né? O pessoal era bem arcaico, assim, tinha algumas coisas bem arcaicas, mas os países que estavam empregando computação na biologia se destacaram. Hoje a gente tem... A China emprega muita computação na área da biologia, Coreia do Sul, são países que... Basicamente, boa parte do nosso... A Índia, né, inclusive, boa parte do nosso potencial de produtos voltados a ciências biológicas vem desses países. E computação ele entra em todas as áreas, né? E isso é uma das coisas, inclusive, que motivou eu seguir nessa área. Porque você não precisa saber da área específica, né? Você vai aprender sobre a área específica para desenvolver alguma solução. Isso, para quem gosta de aprender, conhecer coisas novas, sempre estar lidando com conhecimento diferente, é muito bacana, né? Porque você consegue, você vai estar com um cliente seu, que é normalmente um especialista na área afim dele, entendendo do negócio dele para você transformar em software que apoie o processo de trabalho dele. Isso para quem gosta de conhecimento, conhecer, aprender, é magnífico. Começa a aprender. Poucas profissões dão essa possibilidade, né? Exatamente. Poucas profissões dão essa possibilidade. Acho que tirando a programação, assim, nem diria a computação como um todo, acho que mais mesmo a programação, desenvolvimento de software é o que mais te dá você pode trabalhar, você pode conhecer de diversas outras áreas. Isso é magnífico. Não vai ser um especialista, mas você vai ter uma boa noção, né? Porque para você fazer o desenvolvimento, obrigatoriamente, você tem que entender o que você vai entregar. Né?
Então, que nem nós aqui, a gente faz a parte de humanas, exatas, saúde, transporte, tudo, né? A gente faz desenvolvimento de qualquer área. E eu já trabalhei em várias e independente de qual a área lá, você tem que aprender o que você vai desenvolver, né? Legal. Beleza, e a comunicação é importante, né, professor? Na hora, por exemplo, você levar alguém que vai conversar com o usuário final e não tiver essa comunicação, o cara nem precisa saber, vamos supor, vai lá numa empresa de cigarro, o cara não precisa saber, não precisa fumar para saber o que vai desenvolver, mas ele tem que saber... Até aconselhável que não, né? Até aconselhável que não. Mas ele precisa saber, tá bom, então os maços vão aqui na linha, tem que entrar os produtos finais aqui, fazer o cálculo de quanto vai gastar para fazer tantos milhões de cigarros, ele tem que entender. Não precisa fumar, mas tem que entender o processo. Dentro do desenvolvimento de software, você tem o cara que programa, mas assim, pensando no processo como um todo, né, você também tem a parte de definição de software. Né? E esse cara que faz a definição de software, ele tem que conhecer, não precisa nada de linguagem, mas ele tem que conhecer algoritmo. Ele tem que conseguir encadear um pensamento numa sequência de passos para deixar isso bem documentado. E assim, eu até vejo que existe é importante ter essa divisão de papéis também, tá? Eu sei que muitas empresas, né, a gente não consegue ter isso aí, né? Porque às vezes o cara tem um programador herói, né? O cara que vai desenvolver faz. O cara instala o ambiente na máquina, configura a rede, levanta requisito, define, modela, define. Mas assim, quando você tem a possibilidade de dividir isso, você também tem um ganho grande de desenvolvimento, né? E aí você até pode ter alguns skills diferentes aí para as pessoas, né? A pessoa que vai fazer lá, conversar com o cliente, levantar requisito, é importante ter o skill de comunicação bem desenvolvido, né? Até para conseguir entender o que o usuário quer, para transformar isso em alguém que vai, de fato, codificar. Mas com certeza faz todo sentido, né? Esse conhecimento do processo do cliente tem que ser absorvido pela equipe que vai desenvolver o software para poder fazer um produto de qualidade, né? Senão você fica meio às cegas, né? Tipo, tateando para desenvolver o negócio. Né? Sim. Beleza. É isso, né? É isso. Mais algum ponto aí, galera? Acho que chegamos ao fim. Queria agradecer a esse professor aí pelo conhecimento compartilhado. Eu que agradeço. Achei bem bacana a experiência, né? Espero ter contribuído de alguma forma, sim, né, certeza. com as minhas opiniões, com o que a gente Mas é o que eu falei antes, né? É um bate-papo, joga o assunto no ar e vai fazendo perguntas. Tanto que a gente não combina pouca coisa, né? Mas como vai ser, o que vai perguntar, a gente não combina nada para ficar mais assim, gostoso, né? De ver, de ouvir. Beleza, então, obrigado, professor, por aceite aí, né? Do nosso IVCast. Pessoal, então a gente finaliza mais um IVCast aqui da Faculdade V2 e a gente se encontra no nosso próximo aí. Tchau e até mais. Até mais. Tchau. Até mais.